Fala pessoal, para quem não me conhece, André Marques aqui. Atualmente trabalho como arquiteto de cloud barra DevOps, DevOps não é cargo, essa confusão toda aí. Então pessoal, para a gente começar, vamos à ideia do vídeo, né? Só escrever aqui, DevOps não é cultura. Então pessoal, a ideia desse vídeo é um pouco polêmico, mas o que eu quero trazer de verdade é que DevOps não é só cultura, né? E por que eu decidi fazer esse vídeo? Deixa eu contar uma história para vocês. Há um tempo atrás, eu acredito que 2022, 2023, na pandemia, eu fiz uma entrevista e o entrevistador me perguntou: o que é DevOps para você? E aí eu comecei a falar sobre ferramenta. Logo, o entrevistador interrompeu minha fala e me explicou o que era DevOps, né? E eu confesso que naquele momento eu não entendi. Eu jurava na minha cabeça que eu estava certo e era isso. E aí o tempo se passou, eu comecei, né, a atuar mais forte como DevOps, iniciei uma pós-graduação em DevOps, até que há um tempo atrás uma pessoa que trabalha comigo me perguntou novamente, ele ficou um pouco confuso, né, sobre qual era realmente o papel do DevOps, né? E aí eu tentei explicar, mas eu expliquei para ele que existia o time de operações, que muita gente chama de time de plataforma, existe o time de SRE, existe o time de dev, e aí ficou um pouco confuso, né? E aí foi quando eu percebi que ainda eu não sabia, né, realmente qual era o. E aí o tempo se passou, eu comecei a ler alguns livros. Um desses livros é esse aqui, deixa eu mostrar para vocês, Manual do DevOps. Outro livro que eu estou lendo agora que é bastante interessante, o nome é A Meta, é um livro muito legal, eu indico para todo mundo. E eu sempre com aquela pulga atrás da orelha, né? Perdão. Tipo assim, muita gente fala, DevOps é cultura, não é cargo, mas a gente sabe que o mercado não pensa assim. Mas realmente, se DevOps fosse um cargo, qual era o cargo do DevOps? O que era realmente que o DevOps, um profissional DevOps deveria fazer? Porque quando você coloca na internet, curso de DevOps, o que é DevOps? Logo de cara vem uma série de vídeos falando sobre ferramenta, né? Kubernetes, GitHub Actions, Argo CI, GitLab, tudo sobre ferramenta, Docker, AWS. Mas se DevOps fosse cargo mesmo, eu acredito que ele não seria mais sobre ferramenta. E André, da onde tu tirou essa ideia, né? Da onde tu tirou essa loucura da tua cabeça? Eu tirei, pessoal, desse livro. Depois que eu comecei a ler esse livro, eu comecei a entender que DevOps, DevOps, eu posso dizer que DevOps ou cargo DevOps, ele tem muito mais relação com uma fábrica do que a gente imagina. Na verdade, tudo que hoje a gente tem na tecnologia vem mais desse universo de fábrica, né? Um exemplo, coisas que a gente usa hoje como o Lean, é, Kanban, essas coisas, esse modelo ágil, vem muito do modelo Toyota, né? Então, eu aconselho até você ler um pouco sobre o modelo Toyota. Mas vamos lá. Depois que eu comecei a ler esse livro, pessoal, eu comecei a ver a correlação, né, do DevOps como uma linha de produção. É muito comum quando você atua como DevOps, você criar o que a gente chama de esteira, né? Ou seja, muita gente conhece como pipeline, outras pessoas conhecem como esteira. Ou seja, do mesmo jeito que numa fábrica, a gente tem um processo de produção, né, onde entra a matéria-prima e no final sai aquele produto pronto, a gente, quando está atuando como DevOps, a gente constrói esteiras, né? Que no início da esteira entra a matéria-prima, que no nosso caso seria o código, e no final sai o produto pronto, que seria o deploy. Então eu comecei a ler esse livro e comecei a correlacionar as coisas, né? Nesse livro, ele conta a história de um gerente de fábrica que ele tem cerca de 3 meses para salvar a fábrica. E aí ele começa a entender processos. Ele tem um encontro com um amigo e o amigo começa a falar sobre processos e o amigo toca num assunto muito interessante, que é sobre gargalo.
E aí eu lembrei de uma coisa que eu aprendi na minha pós-graduação de DevOps, que são basicamente três coisas. A primeira delas é o que a gente chama de lead time, eu acredito que se escreve assim, process time. O outro em inglês eu não lembro, mas eu vou chamar de gargalo. O lead time, pessoal, seria o tempo que levou para deixar o produto pronto. Deixa eu trazer um pouquinho mais para cá. Aqui. O tempo que levou para o produto ficar pronto. Ou seja, vamos dizer aqui que levou 2 semanas. Deixa eu trazer para cá. Acho que dá para vocês ver. Ah, tá confusão. Mas vamos lá. E o outro seria o process time. Beleza, desse tempo, quanto tempo realmente foi trabalhado? Então, quanto tempo foi trabalhado, né? Eu tenho até um resumo aqui, deixa eu ver se eu encontro, pessoal. Eu tenho aqui, eu peguei lá no meu material. Ah, aqui é ao vivo. Lead time. Não encontrei. Ah, encontrei aqui. Só um minuto. Aqui está bem resumido, acho que está melhor. Então, aqui, vamos lá. Tem um lead time, né, o tempo do código até a produção, trazendo. Tem um process time, o tempo real trabalhado no código. E eu tenho botlane, né, que não sei nem como se pronuncia, né, que é o gargalo. E aí, nesse livro, o amigo dele pergunta se ele tem gargalo na empresa. E ele sempre acredita que não. Apesar os produtos estar sempre atrasado, ele acredita que não tem gargalo porque ele anda pela fábrica e vê o pessoal o tempo todo trabalhando. E aí, quando ele começa a investigar, ele começa a identificar um monte de gargalo. Como, por exemplo, lá ele tinha uma máquina, um robô, que quando ele comprou esse robô, a ideia é que esse robô fosse muito mais rápido do que a máquina anterior. Só que quando ele começa a investigar a fundo, ele vê que o gargalo é exatamente nesse robô. E aí você deve estar se perguntando, mas André, o que é que isso tem a ver com o universo DevOps? É aí onde, mais uma vez, eu faço a correlação. Eu acredito que se realmente o papel do DevOps fosse levado a sério, além de ser a cultura, né, ele seria mais aquele profissional que cuidava da esteira, da linha de produção. Ele iria identificar gargalos, né? Então, assim, o que pode ser um gargalo na programação? Um exemplo, um PR que está faltando autorização. Para quem não sabe, quando os devs finalizam, ele faz PR para a branch principal ou para a branch de stage, né? Uma solicitação de juntar o código. Mas imagine que você tem um tech lead para o time todo e aí, além de ser tech lead, ele desenvolve. E aí você teria que aguardar ele, como é que eu posso dizer? Aguardar ele olhar para aprovar o PR para o seu código ir para a linha de produção. Então aqui a gente poderia ter um lead time de 2 semanas, mas a gente poderia ter um process time de 4 dias. E aí é quando você começa a entender, né? Ou seja, meu lead time é de 2 semanas, mas meu process time foi 4 dias. Ou seja, 4 dias os desenvolvedores trabalharam no código e o resto do dia foi o código parado, esperando a aprovação de um PR ou esperando a equipe de teste. Imagine que você tem uma equipe de teste para toda a empresa. Então, entrou numa fila. Então, nesse caso, a equipe de teste era o gargalo. Então, eu comecei a entender isso, né? Se realmente o profissional DevOps, eu não sei se fora do Brasil ou até aqui no Brasil, existe isso, ele iria ser focado nessa questão de diminuir, o foco dele seria diminuir esse lead time, o tempo que o código leva para chegar à produção, né? Uma nova feature leva para chegar à produção com qualidade e com segurança, né? E esse process time, a gente teria que ter essa métrica o tempo todo e diminuir gargalo. Mas André, como eu diminuiria o gargalo? Iria conversar com o time de teste para ver se tinha algum processo que daria para ser automatizado para a equipe de teste ganhar tempo, conseguir fazer o teste mais rápido e uma série de maneiras, né, de diminuir o lead time. Então, pessoal, eu confesso, eu não vou ser hipócrita, que no meu dia a dia não é isso só que eu faço, né, hoje, quando você vê um cargo de DevOps. Apesar de muita gente dizer que o DevOps é cultura, não é cargo,
pessoal do mercado não respeita e acaba chamando mesmo de DevOps Engineer, né? Ou SRE, ou Platform Engineer, que é aquele cara que cuida do Kubernetes, de tudo isso, né? Então hoje eu suporto toda a questão de operação, né? Ou seja, eu sou mais um plataforma de NE. Então o time de dev chega, eu preciso dessa estrutura, eu preciso de um pipeline, eu preciso, por exemplo, ele me pede tem uma nova aplicação, eu preciso montar a infraestrutura dessa aplicação e montar um pipeline para que essa aplicação vá para a produção de maneira automatizada, né? Que muitos devs não sabem nem como colocar o código, que também não é dever dele, em produção. Então, esse é o meu papel atual. Mas hoje, um pouco mais amadurecido, eu entendo que se o DevOps realmente fosse um cargo, ele trabalharia nesse meio, entre o time de operações, que muita gente conhece como plataforma, e o time de dev, cuidando da esteira, né? Mas essa não é a realidade. Então, o que eu queria deixar de mensagem para vocês é essa. Eu acho muito importante vocês conhecer o universo DevOps, né? Literalmente, DevOps começou como uma cultura. Para quem não conhece, antigamente era muito comum, apesar de ser novo, eu passei por essa fase do time de dev pegar o código, dizer para o time de operação, ó, o código está pronto, passa para a gente o código, a gente vai subir sem dificuldade. Às vezes era uma biblioteca que faltou, eles falavam que na máquina dele estava ok, era uma confusão grande. E o que que isso gerava? Gerava um lead time maior, ou seja, o código levava mais tempo para chegar em produção. E no final de tudo, né, é o que esse livro fala, a meta da empresa é, tipo, o produto precisa estar pronto, né? Se é uma fábrica de carro, o carro precisa sair do outro lado da linha de produção o mais rápido possível com qualidade de segurança. A gente, como uma equipe de software, né, como fábrica de software, precisa que, tipo, o produto chegue à produção, né, seja feito deploy com segurança e qualidade. Então, de maneira final, né, para resumir, eu acho que se o cargo de DevOps realmente fosse levado a sério, eu acho que as funções dele seriam essas, né? Deixei aqui anotado, ou seja, melhorar o fluxo. Sempre estar olhando as esteiras que ele cuida para melhorar o fluxo, por exemplo. Deixa eu pegar aqui o outro. Seria reduzir, né, o reduzir o lead time, foi o que eu falei anteriormente. Remover gargalo, né? Ou seja, remover gargalo. Isso aqui é um pouco repetitivo, vou até trazer tudo de uma só vez. Automatizar com propósito e garantir a entrega contínua, ou seja, garantir que a nossa matéria-prima, que no nosso caso é o código, entre no início e saia no fim sem ter pausa, com o mínimo de gargalo possível. Então é isso, pessoal. A ideia desse vídeo era essa, um vídeo mais curto, mas que para aquelas pessoas que já atuam como DevOps ou que pretendem iniciar nessa área, hoje eu entendo que o principal papel de um profissional DevOps, se fosse um cargo, seria esse, mas a gente sabe que, claro, não vou ser hipócrita, o mercado, ele quer muito mais, ele quer, na maioria dos casos, esse profissional, ele faz tudo isso, né? A gente sabe que tem plataforma de NE, então um profissional DevOps, ele ao mesmo tempo que é o SRE, ele é o plataforma de NE e ele é o DevOps, ou seja, ele cuida da esteira, ele cuida da operação, né? Sobe recurso e ainda cuida da observabilidade desse recurso, né? Então, no próximo vídeo, pessoal, eu ainda acredito que vai ser um vídeo mais teórico, onde eu vou trazer as ferramentas que normalmente a gente utiliza, e depois disso eu quero começar a entrar nesse universo prático, né? Trazer a minha experiência do dia a dia para cá, pro YouTube. Eu só queria conversar um pouco sobre esse assunto antes, porque era um assunto que me pegava. Até quando essa pessoa que hoje me ajuda no escritório perguntou, eu não consegui responder bem, né? Porque ele disse, mas André, existe o time de plataforma que tu fala que é o time de operações, que sobe Kubernetes, que sobe servidores, existe o dev, existe o time de SRE que cuida da disponibilidade do serviço, existe o time de dev e o DevOps, realmente, é onde se encaixa, já que tu diz que é um DevOps, mas tu sobe servidores, tu sobe cluster, então tu faz tudo. E hoje eu entendo que, apesar de me considerar um profissional DevOps, eu faço o papel de plataforma, eu faço o papel de SRE, que é de observabilidade,
A gente faz um pouquinho de tudo, né? Então é isso, pessoal. Se vocês gostaram do vídeo, deixa o like, não esquece de deixar o like para fortalecer. Se vocês gostaram também desse tema de lead time, process time, tem a questão do Dora, que é muito interessante também, vocês entender. Eu posso fazer outro vídeo mais explicativo. Mas é isso, se gostaram, deixa o like e valeu.